Então, agora dando continuação, né, pessoal, nossa aula no caso, de direção defensiva, que vai... Só um pouquinho aqui, eu vou pegar a direção defensiva aqui para nós. Então, nós paramos. Eu tenho como material de apoio o próprio material que eu compartilho com vocês, né? E lembrando assim que, vamos ser bem sinceros um com o outro, o vídeo não é da melhor qualidade, porque é a minha primeira vez que eu estou gravando vídeos, né? O objetivo desse trabalho aqui é compartilhar com vocês um conhecimento e a própria aula, que no caso ela iria acontecer em tempo real e depois ela ia se desfazer, não teria como retornar mais, né? Era um conteúdo que só vai. Mas assim sendo, eu pensei em fazer essas aulas aqui gravadas, porque você pode assistir na sua casa, nos seus melhores momentos ou piores momentos que você esteja, às vezes está com insônia e tal. Por que não estudar? Já que vai estar nesse momento, nessa fase, né? Nessa busca nessa nova fase de buscar a realização do que será conseguir tirar a sua CNH, adquirir a sua CNH, né? Só que antes você vai vir PPD e tal, né? Aquele processo todo que nós já conversamos lá atrás. Mas, por que não qualificar os momentos de vocês, né? Peço já desculpa porque é um vídeo muito simples, bem caseiro, muito leigo. Minha primeira vez, também não tenho experiência, também você ainda vai em consideração que eu sou uma pessoa muito simples, né? Então também eu não tenho os equipamentos profissional, então realmente é uma coisa muito simples, muito caseira, mas a minha intenção é a melhor. Eu quero que vocês, por de fato, aprendam, que seja gostoso, que seja agradável, bem legal, assim, que seja automático, sabe, assim, como se fosse assistir um filme. Eu assisto um filme e depois eu consigo conversar sobre ele, inclusive nos mínimos dos detalhes, contar para alguém como que aconteceu aquele filme, como aconteceu o filme, as partes importantes, as partes que você não gostou, e enfim. O objetivo desse vídeo aqui, então, é isso, tá, gente? Não é nada assim profissional, o objetivo é só levar o conhecimento por de fato. E eu acredito que dando certo essa minha ideia, como esse aqui é o primeiro, logo eu vou melhorar e vou crescer nesse contexto, vou adquirir equipamentos profissional e vamos que vamos, né? Quem sabe eu vou pra prática, assim, do tipo, vou pra rua, vou buscar informações melhores, né? Que por enquanto o material é esse aqui mesmo em PDF, tá, pessoal? Vamos ficar com esse material aqui, vamos focar nele, porque eu tenho certeza que através desses momentos de aula aqui, vai dar tudo certo, Então, agora eu vou compartilhar com vocês a minha apostila. Vou desligar a câmera, porque eu acho melhor vocês terem, assim, uma aproximação melhor com o conteúdo da apostila, por de fato, né? Em letras maiores, bem grandes, para chamar bastante atenção de vocês. Então, eu vou trabalhar com a câmera desligada, tá? Aqui tá a câmera bem, com as letras bem grandes, né? Eu hoje enxergo um pouco, assim, com sensibilidade, né? Enxergo bem, graças a Deus, mas meus olhos é muito sensível, acho que é por causa da cor. Então, essa luz aqui até atrapalha um pouco. Já conversamos no vídeo anterior sobre a prevenção de acidentes, né? Mas não custa nada eu dar uma lembradinha aqui, né? Dizendo para vocês que prevenção de acidente, ele vem de ver, de pensar, de agir. Vem de ver, de pensar e agir, né? Com conhecimento. Se você não tem conhecimento, fica difícil tomar atitude, né? No achismo não rola muita coisa. Então, no caso, rapidez e responsabilidade são os princípios básicos de qualquer método de prevenção de acidente. E é tão importante quanto ver o perigo e reconhecê-lo, né? Antecipe as situações de perigo a que esteja exposto e analise qual a melhor solução para cada uma delas. A ideia é nunca ser pego de surpresa. A pessoa que está mexendo no celular, ela está bem fora da real, né? O condutor que está manuseando o seu celular, ele está bem fora da real. Está curtindo uma música no som bem alto dentro do veículo também, ele está muito fora.
quando ele às vezes se dá por conta, já aconteceu o acidente, ele nem sabe como, porque ele não estava prestando atenção no momento do que ele estava fazendo. Então procure saber como agir nas situações de risco, pois para cada perigo no trânsito existem defesas específicas para se enfrentar. Não perca tempo, haja na hora certa e lembre-se, grande parte dos acidentes eles ocorrem porque o motorista, mesmo que percebendo o perigo, ele fica esperando que o outro tome uma atitude. É bem assim mesmo. Falamos um pouco também já sobre colisão lá com o veículo da frente, mas vamos dar continuação ainda, né? Paramos aqui no outro vídeo anterior, que estava falando sobre colisão com o veículo da frente. E vamos continuar daqui então. Existem 3 jeitos, né? De, no caso, evitar a colisão com o veículo da frente. A primeira seria, esteja atento. A segunda, controle a situação. E a terceira é mantenha a distância. Mantenha a distância. Então, essa distância deve se manter uma distância segura do veículo da frente, certo? Aqui, ó. Pelo menos de uns 3 metros, tá, pessoal? 3 metros seriam 3 passos de um adulto. Passos largos, tá? Opa. Lembre-se de que com a chuva ou a pista escorregadia, essa distância deve ser maior que em condições normais. Então, se eu tenho 3 metros aqui com pista seca e boa visibilidade, que seja durante o dia, à noite eu vou aumentar essa distância, esse espaço aqui. E também se estiver chovendo, ou se choveu, a pista está molhada, está com neblina, então aumenta essa distância aqui, ó. Porque no momento em que você pisar no freio, o carro, para que ele possa, por de fato, parar, ele precisa de uma distância maior. Então, corre o risco do seu veículo fazer uma parada total, já colidindo com o veículo da frente. Tanto que se chama colisão com o veículo da frente. Aqui, ó. Na cidade, há uma velocidade reduzida de aproximadamente 40 km por hora. A distância pode ser de mais ou menos de 2 veículos de distância. Varia em torno de uns 3, 4 metros mesmo. Nas rodovias, deve-se seguir a regra dos 2 segundos. Mais pra frente a gente vai conversar sobre isso, regra dos 2 segundos, tá? Em se tratando de estacionamento ou parada, ou no caso no semáforo, ou parada obrigatória, a distância correta, é segura, a distância segura é, olhe para a traseira do veículo da frente. Se você não enxergar os pneus, você só enxerga os para-choque porque você está perto demais. Eu vou ler de novo, tá? Ó, agora, em se tratando de estacionamento, né, ou de parada lá nos semáforos, ou no caso em paradas obrigatórias, a distância correta e segura é, se você olha para a traseira do veículo da frente e você não enxergar os pneus, você só vai enxergar os para-choque, então é porque você está perto demais. Veja que dessa distância aqui você enxerga toda a parte do para-choque e também a parte de baixo aqui, ó. Dá para enxergar toda essa parte de baixo aqui no chão, ó. Então isso aqui tá certo. No momento que você se aproxima mais, você só começa a enxergar essa parte aqui, ó, do para-choque. Então quer dizer que está muito próximo. Se o seu veículo estiver no dispositivo ABS, né, basta pisar fundo e forte, sem aliviar a pressão no pedal. Mesmo que ele tripide, é normal, até que o carro parar ou atingir uma velocidade adequada. Então quer dizer que se o meu carro for freio ABS, eu posso pisar com força no freio, né, que eu vou ter uma resposta. Lembrando que os freios ABS não costumam travar as rodas, tá? O que traz muito mais segurança e ajuda a evitar acidentes. Agora, se não tiver o freio ABS, procure dosar a pressão no pedal, pisando e aliviando um pouco sempre que sentir que as rodas estão na iminência de travar.
o que pode desgovernar o carro. Não desvie simplesmente. Você pode fechar ou atingir outro veículo. Isso aqui é muito sério. Se o teu carro não tem freio ABS, pise no freio aos poucos, tá? Não pisa com força, porque vai travar a roda do seu veículo. E daí, desse jeito, a direção também não vai funcionar. Trava as rodas, o volante, você não tem direção do veículo daí. Você pode fechar ou atingir outro carro, beleza? Vamos falar agora sobre outro tipo, outra situação, né? Que é a colisão com o veículo de trás. Uma das principais causas desse tipo de colisão é motivada por motoristas que dirigem colados, muito próximos ao veículo da frente. Olha lá. Olha aqui. Uma vez que nem sempre se pode escapar dessa situação, principalmente em uma emergência. No caso aqui, o caminhão, né? O condutor do caminhão, ele freou. Ele precisou fazer uma freada brusca, por algum motivo que ele viu uma situação na frente, né? Lá na frente dele, ele viu essa situação e ele precisou parar. Este veículo estava muito próximo dele. Logo, esse condutor também percebeu pela luz vermelha que foi acionada aqui dos freios, né? Que fica uma comunicação aqui atrás. Mas ele estava muito próximo, então ele também pisou no freio. Só que bateu aqui porque não teve espaço para o carro. Olha lá como que ficou. Aqui, ó. Você tá vendo no chão aqui, ó? Ficou o rastro. Porque foi uma freada brusca. Então ele veio arrastando os pneus e não conseguiu evitar a frenagem. Aliás, o acidente, ó, ele colidiu aqui na traseira. E se tivesse um outro veículo atrás dele, iria colidir com ele, outro com ele. Ou qual veículo que estivesse bem coladinho aqui, iria se envolver nesse acidente. Porque não há espaço suficiente para que ocorra uma frenagem. Tá vendo espaço, gente? Aqui não tem espaço, já estava muito próximo. Então, a primeira atitude do condutor defensivo é livrar-se do condutor que segue a curta distância, reduzindo a velocidade ou deslocando-se para outra faixa de trânsito mais à direita ou acostamento, levando-o a ultrapassá-lo com segurança. Se tem um veículo aqui atrás do nosso veículo e ele fica muito em cima, muito colado, vamos então, já que ele não quer fazer uma ultrapassagem, não quer fazer uma passagem para outra pista aqui, ó, então você vai sair fora. Você vai dar seta do seu veículo, vai comunicar a ele que você vai sair fora. E é melhor, assim você vai dar um adianto na sua viagem, digamos assim, e ele vai ficar aqui quietinho no canto dele. Porque não adianta, você vai estar dando dicas para ele que ele está muito próximo de você, mas se nesses casos ele não tomar nenhuma atitude, tome você. Como que a gente evita, então, uma colisão com o veículo de trás? Planeje o que fazer. Não fique indeciso quanto ao percurso, nas entradas ou saídas que você irá usar. Você tem que saber, você tem que planejar o que você vai fazer. Planeje antes o seu trajeto para não confundir com manobras bruscas o condutor que vem atrás. Sinalize, preste atenção, pense antes de fazer. Aqui diz assim também, que sinalize suas atitudes. Informe por meio de sinalização correta e dentro do tempo necessário o que você pretende fazer, para que os outros condutores também possam planejar suas atitudes. Os pontos cegos são regiões da via em que os veículos podem ficar escondidos momentaneamente no campo de visão dos espelhos, levando a situações de risco no trânsito. Para minimizar esse problema, ajuste os espelhos externos e internos para que se tenha um maior campo de visão traseira e lateral do veículo. Já conversamos um pouco mais atrás, né? Acho que foi no outro vídeo, falando sobre regular os espelhos, né? Ajustar os espelhos internos e externos. Pare aos poucos. Alguns condutores só se lembram de frear após o cruzamento, aonde devem entrar. Isso é muito perigoso, pois obriga os outros condutores a frear bruscamente e nem sempre é possível evitar uma colisão. Então você tem que
frear antes de entrar no cruzamento. Livre-se dos colados à sua traseira. Use principalmente da cortesia e favoreça a ultrapassagem dos apressadinhos, mantendo sempre as distâncias recomendadas para a sua segurança. Veja que aqui já começa a entrar a parte da gentileza, do bom senso, né? Vamos conversar agora sobre outro tipo de colisão, frente a frente. Colisão frente a frente é um dos piores tipos de acidente, pois em poucos segundos os veículos se transformam em ferro torcido, envolvendo os motoristas e ocupantes de tal maneira que raramente escapam com vida. Vários são os fatores que ocasionam esse acidente de trânsito, esse tipo de acidente, e quase todos eles são os descumprimento das leis de trânsito e das normas de direção defensiva. Estamos falando de leis, lembra de legislação de trânsito, que foi o conteúdo anterior? Sempre uma coisa vai ficar ligada à outra, um ponto é sempre ligado ao outro. O conteúdo da nossa apostila é bem amarrado. Ingestão de bebida alcoólica, excesso de velocidade, dormir ao volante, problemas com o veículo ou distração dos motoristas são apenas alguns desses fatores que proporcionam uma colisão de frente a frente. Olha a situação disso aqui. Lembrando que eu vou mostrar imagens para você, mostrando na prática, na realidade, como que acontece, tá, pessoal? Como evitar a colisão frente a frente. Evite ultrapassagens perigosas em locais de pouca visibilidade, em curvas e locais proibidos por sinalização. Para efetuar uma ultrapassagem com segurança, verifique sempre se o tempo e o espaço de que você dispõe são suficientes para realizar a manobra. Cuidados com as curvas. Vários fatores como velocidade, tipos de pavimento, ângulo da curva e condições do veículo e do motorista são fatores que podem determinar a saída do seu veículo da sua faixa de direção, indo chocar-se com quem vem no sentido contrário, causando um acidente grave. Nas curvas, reduza sempre a velocidade e mantenha-se atento. Atenção nos cruzamentos. Esses acidentes ocorrem nas manobras de virar à direita ou à esquerda, né? E não observar o semáforo ou a preferência de passagem no local, assim como a travessia de pedestres. Espere com calma e só realize a manobra nos locais permitidos e com segurança. Estamos agora conversando de como evitar colisão de frente a frente. Use sempre o cinto de segurança, pois na maioria desses acidentes, por força do impacto, o motorista ou os passageiros podem ser projetados para fora do veículo através do para-brisa ou das portas. Vamos falar agora sobre outra situação. Vai ser sobre o choque com objetos fixos ou colisão misteriosa. Então, esse que o choque com objetos fixos ou colisão misteriosa, ele é um tipo de acidente que envolve apenas um condutor com o veículo em movimento. Ele chama-se misterioso. Um acidente cuja causa o condutor, quando ele consegue sobreviver, ele não sabe explicar a ocorrência, não sabe explicar como que aconteceu, o que aconteceu. E ele é ocasionado, geralmente, por culpa do próprio condutor, por um mau golpe de vista. Tipo assim, ele foi pego de surpresa, ele viu uma coisa e não era o que ele estava vendo. E quando cansado ou com sono, sob influência de álcool ou medicamentos, ou também por excesso de velocidade, por desrespeito às leis e até a sinalização de trânsito. Então, esse tipo de choque, né, com objetivos de colisão, no caso, né, com choques com objetos fixos ou colisão misteriosa, ele é ocasionado geralmente por culpa do próprio condutor, por um mau golpe de vista, causando
quando ele está muito cansado, né? O condutor está muito cansado, ou ele está com sono, ou ele está sob influência de álcool ou medicamentos. E excesso de velocidade também ele proporciona esse tipo de acidente. E o desrespeito às leis e à sinalização de trânsito também. Para evitar esses acidentes, o condutor defensivo ele deve tomar as seguintes precauções, os seguintes cuidados. Fazer revisão periódica no veículo. Não insistir em dirigir quando estiver cansado ou indisposto. Redobrar a atenção e reduzir a velocidade sobre condições adversas. Vamos falar agora sobre uma outra coisa. Colisão nas ultrapassagens. Colisão nas ultrapassagens, né? Essas colisões nas ultrapassagens, elas são ocasionadas, né? Elas acontecem por ultrapassagens mal feitas, aliadas ao excesso de velocidade. E durante as ultrapassagens que acontece o maior número de acidentes nas estradas, principalmente por imprudência e falta de perícia durante a sua execução. Procure ser sempre preciso ao calcular a velocidade e a distância. Gente, isso aqui é super. Na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, não ultrapasse. Agora vamos pensar, ó. Isso aqui é uma ultrapassagem mal feita, você tá vendo? Este veículo laranja aqui, ó, tava lá atrás, ele resolveu sair de trás desse veículo lento aqui. E ele não planejou. Observe que aqui na via tem uma faixa amarela, que no caso já mostra para nós fluxo contrário aqui, né? Mas que, ó, é uma contínua. Aqui não permitiria, não estava permitindo nesse trecho para uma ultrapassagem. E este veículo laranja, amarelo aqui, resolveu fazer uma ultrapassagem, então, num trecho proibido, e ele não calculou o tamanho do veículo, ó. Esse caminhão aqui, ele é bem comprido, não é? Comprido que eu digo assim, de extensão, ó. Ele é bem longo, ó. Então, o que aconteceu? Ele veio aqui e se deparou com este veículo, que estava na mão dele, certinho, no direito dele, de seguir a viagem dele. Olha o que acontece. Este veículo, esse condutor aqui, quando viu este vindo, teve que tomar uma decisão rápida para salvar a vida dele e a vida dele também. O que aconteceu? Ele freio, ó, ele pisou no freio, acendeu as luzes do freio aqui atrás, ó. E olha como que ficou aqui, ó, uma freada brusca. Ele pisou, ele enfiou o pé no freio mesmo, literalmente falando, e olha como ficou aqui na via, ó. E assim ainda não está sendo suficiente, ele vai ter que dar a seta e sair para o acostamento, para abrir um espaço aqui para este veículo passar entre o caminhão e este veículo azul. Então o veículo azul tem que passar para cá, abrindo o caminho para ele. E o caminhão, se ele tiver condição, observe que se ele tiver condições de fazer alguma coisa, porque ele tá, olha a carga dele, como é que é pesado. Ele tem que tomar muito cuidado. E olha como as condições adversas, elas são diversas por fato. Ó, aqui tem uma ponte, vocês estão vendo? Ó, uma ponte, ó. Estão passando na ponte. Olha aqui o cercado. Logo, se essa carga virar, pode ser que teremos problema até de esse caminhão ficar pendurado para o outro lado. Então, vai caber aqui, ó. Isso aqui seria um acostamento, gente. Este veículo azul, então, vai dar a seta nessa condição. Dá a seta rápido, já sai aqui para o acostamento e deixa ele passar. E depois tem que parar, tomar uma aguinha, respirar, porque haja coração, né? Haja coração. Para quem? Para este condutor, para este condutor aqui, ó. Vai ter que dar uma respirada, porque é muita adrenalina, muita emoção. Tem que administrar isso. Não é se tocar em frente. Também não é para xingar. Porque não vai levar nada. Já tá feito. A situação já está dada, ó. A situação dada, ó. O que você vai fazer com isso aqui? Tem então que sinalizar, tomar uma decisão. Então agora vamos pensar assim, como que nós evitamos uma colisão nas ultrapassagens? A gente obedece a sinalização da pista, sempre dê seta antes para indicar seus movimentos e só ultrapasse pela esquerda
nunca pelo acostamento. Se necessário, buzine leve para avisar o carro que está sendo ultrapassado e mantenha uma distância segura dele. Volte logo à sua faixa. Não ultrapasse nunca em curvas e aclives. Aclives são subidas. A não ser que tenha total, gente, ó, total visibilidade da pista contrária, nem quando da pista contrária. Nem quando a faixa amarela se divide e a pista for contínua. É isso aqui que eu falei para vocês, ó. Pista amarela, presta muita atenção, isso aqui não faça ultrapassagem quando essa pista for contínua amarela. E mesmo que seja branca, se é branca, então os veículos estão indo no mesmo sentido, todos. Mas se é uma branca contínua, seja amarela contínua, não é para ultrapassar. Só faz ultrapassagem, seja na cor branca ou amarela, mas que seja tracejado. Na chuva, a atenção tem que ser redobrada. Só faça uma ultrapassagem com absoluta certeza de que conseguirá completá-la sem colocar em risco a sua segurança e os demais veículos. Ao ser ultrapassado, não tente apostar corrida e facilite a manobra, diminuindo a sua velocidade até que o carro passe e atinja uma distância segura. Isso aqui então são as dicas de como evitar uma colisão nas ultrapassagens. Deve-se ter bastante atenção ao ultrapassar ou ser ultrapassado por um caminhão ou um ônibus. Veículos pesados provocam grande deslocamento de ar. Conversamos sobre isso mais lá atrás, as condições adversas, né, de tempo, falando sobre o vento. Né? Então, veículos pesados provocam um grande deslocamento de ar, que faz com que o seu carro balance. E se no caso estivermos conduzindo uma moto, pilotando uma moto, a sensação é mais ruim ainda, porque dá a impressão que por de fato vamos ser lançados fora da via. Segure o volante ou o guidão da sua moto, né, o volante do veículo ou o guidão da moto, com firmeza e mantenha a trajetória mais reta possível. Agora, antes de eu começar esse outro tipo de acidente, eu me lembrei de falar uma coisa muito importante aqui para vocês. Em colisão de frente a frente. É assim, esse tipo de colisão aqui é um dos piores tipos de colisão que tem. Quando ocorre assim uma situação dessa, né, um acidente assim, de bater frente com frente, geralmente não fica vítima, pelo menos um falece. Pelo menos uma vítima é fatal. Por quê? É muito bruto, como se fosse dois touros bravos brigando. Você imagina que esse veículo estava vindo a 80 km por hora, porque aqui tem calçadas, tá vendo? Então, aqui é uma via urbana. Então, vamos falar que fosse 80 km para este que está vindo. E este aqui também está a 80. Então, você soma 80 mais 80, que vai corresponder a 160. Então, você soma a velocidade dos dois, a pancada é enorme, gente. É enorme. O cinto de segurança ajuda muito. Salva a vida, sim. Salva a vida, sim. Mas pode ficar com graves sequelas, porque esse tipo de acidente aqui, ó, ele é muito bruto. É muito bruto. Soma as duas velocidades e aí, então, você vai ver o resultado. Agora, falando sobre... Opa, qual que era? Aqui. Vamos conversar sobre colisão em cruzamentos. Colisão em cruzamentos e abauroamentos. Isso aqui é uma linha de conflito que se chama. Todos os veículos têm o direito de passar por ela, mas não pode ficar parado aqui. Você só cruza, vai e volta, isso aqui é de uso exclusivo de todos podem passar aqui, mas ninguém pode parar, menos ainda estacionar. Não vamos nem pensar em estacionar, eu vou falar de parar, tá? Então, essa colisão em cruzamentos e abauroamento, geralmente ele acontece em cruzamentos, em entradas e saídas de veículos, que acontece a maioria dos acidentes. Então, geralmente é num cruzamento, é nas entradas e saídas de veículos que acontece a maioria dos acidentes. No caso aqui, vamos pensar em garagem também, tá? Garagem, estacionamentos,
Você sai, não olha direito, você vai e outro, você coloca seu veículo aqui na via, né? Que já está sendo circulado por outros veículos e não dá tempo de o veículo que está vindo fazer alguma coisa para evitar esse acidente. Então ele vai colidir aqui no caso na sua frente, aqui na sua porta, né? Porque aqui você estaria o condutor nessa figura aqui, e ele vai bater bem na sua porta. Acidente evitável, isso aqui seria acidente evitável, porque ele poderia ter parado lá atrás na faixa do pedestre, na linha de retenção, observado primeiro, aí ele iria na hora certa. Já aqui no caso seria um acidente inevitável, porque esse aqui talvez não consiga ajudá-lo, vai acabar colidindo por de fato. Já esse aqui está circulando certinho na mão, no direito dele, só que se esse aqui não fizer alguma coisa, também não vai colidir nele? Vai, né? Então tem que prestar atenção assim, o que você pode, o acidente evitável e o inevitável. O evitável é aquele que você poderia ter esperado nessa condição, e o inevitável é aquele que este talvez possa provocar condições de evitar um acidente, talvez. E esse aqui talvez nessa condição até consiga evitar um próximo acidente, parando aqui onde ele está, já está aqui, fique aqui e espere essa caminhonete passar, porque se ele for em frente, ele pode bater. Observe que aqui tem uma placa de parada obrigatória. Este veículo deveria ter optado em evitar um acidente, ficando aqui atrás. Aqui atrás. Assim, este veículo passaria com segurança e este faria seu percurso com segurança. Daí, então, este veículo cruzaria com segurança. Observe isso aqui. Olha os detalhes. Comunicação horizontal no asfalto, tá dizendo como que tem que ser, ó. Pessoal, uma dica, toda vez que você falar assim, nossa, se eu for, acho que eu vou acabar batendo, vou provocar um acidente, e se eu bater nesse carro, qual lado que eu vou atingir, direito ou esquerdo? Toda vez que você pensa assim, aqui no caso vai atingir o lado do motorista, não vai? Então aqui, quem que tá errado, no caso, quem ficaria como errado? Esse carro aqui, ó. Porque toda vez que você bater, atingir o lado do motorista, você está errado. Aqui bateria no motorista e aqui também bateria no lado do motorista. Observe aqui, aqui e aqui bateria aqui. Então tá. Para evitar esse tipo de colisão, é necessário obedecer à sinalização. Olha aqui a sinalização posta, ó. Respeitar a preferência de quem transita por via preferencial e quem já está transitando nas rotatórias. Aqui no caso, quem já estava transitando era esses dois veículos aqui. Esse aqui errou. Cuidar com os procedimentos de conversão. Conversão é virar à direita ou à esquerda, ó. No caso, tanto faz a direita ou a esquerda, chama-se conversão. Em cruzamentos, mesmo que seja sua preferência, reduza a velocidade e olhe para todos os lados antes de cruzá-lo. Não adianta olhar para um lado só e ir, porque você vai ficar desprotegido do outro lado. Falei para vocês, então, de colisão, né? De colisão nos cruzamentos. Isso aqui seria uma condição dos cruzamentos. Agora, vamos trabalhar nessa mesma imagem, trabalhando na condição de colisão de abaroamento. O abaroamento é o tipo de colisão que atinge veículo nas suas laterais. Imagine aqui, ó, este veículo aqui se cruzando com este e acabar batendo aqui, ó. Meu Deus do céu. É um gatinho que pulou aqui. Ai, gatinho danado. Quase que derrubou o negócio. Ai. Então, daí imagine que esse veículo aqui, os dois iam passar meio que raspando no outro. Pelo menos os retrovisores externos teria quebrado. Ou a lataria toda seria ralada aqui. Então, o abaroamento é o tipo de colisão que atinge veículo nas suas laterais. Laterais e laterais. Os locais mais propícios para que os abaroamentos aconteçam são os cruzamentos. Devido a uma má visibilidade,
ao desconhecimento das preferências ou às manobras inesperadas de veículos ou pedestres, que causam surpresa ao condutor. E que surpresa, né? As manobras de conversão à esquerda são as causas da maioria dos abaroamentos. Nas conversões à direita, o risco de abaroamento são menores. Mas sabe por que na esquerda é mais? Porque a gente já entra fechando, né? Já entra fechando. Então, daí, e na direita a gente já entra mais aberto, faz uma conversão mais aberta. Nas conversões à direita, o risco de abaroamento são menores. Deve-se dar ao espaço necessário para fazer as manobras, é isso. Pessoal, agora vamos trabalhar na colisão com pedestres. Colisão com pedestres / atropelamento. Olha esse veículo aqui, você acha que ele está certo? Esse veículo aqui, ele deveria estar aqui, ó. Antes dessa palavra escrita pare, ele devia estar aqui, ó. Será que ele não leu o que está escrito aqui no chão? Será que ele não viu essa comunicação de faixa de retenção? Será que ele não observou essa placa escrito parada obrigatória? Olha quanta comunicação que é horizontal posta aqui no chão. Horizontal que está aqui no chão. E temos a comunicação da placa vertical, que está escrito aqui para eles, dizendo, ó, pare. Dê a preferência. Pare que você não tem a preferência nesse percurso aqui, nesse espaço. Mas ele negligenciou, ele desobedeceu. Ele só parou porque ele viu pessoas aqui, ó. Senão ele teria, talvez, vindo e feito uma convergência para a direita ou para a esquerda, ou fosse em frente, eu não sei. Então, olha como que ele coloca o trânsito em perigo. Ele é uma condição adversa, no caso de perigo, né? Quem? O motorista. O motorista aqui, ó, ele não prestou atenção, ele não leu as mensagens. Então, o pedestre, ele é o usuário mais importante da via pública. E, no entanto, ele é o mais também indefeso, principalmente crianças, idosos e portadores de deficiência física e também de necessidades especiais. Os atropelamentos são responsáveis por 36% das mortes nas estradas brasileiras. O pedestre só tem chance de sobreviver se o veículo estiver a 30 km por hora. Então, quer dizer que se o condutor estiver desenvolvendo lá a velocidade do seu carro a mais que 30 por hora, diminui a chance de vida do pedestre, né? Da pessoa que foi atropelada pelo veículo dele. Se o motorista estiver a 40 por hora, a chance de óbito vai para 15%. E se o veículo estiver com 60 km por hora, a chance de morte cresce assustadoramente, chegando até 70%. Enquanto que no caso do pedestre que seja apanhado, né, que sofreu um acidente, ele foi atropelado por um carro que esteja a 80 km por hora, provavelmente ele não terá qualquer chance de sobreviver. Na dúvida, sempre dê a preferência aos pedestres. Respeite e obedeça a faixa de travessia, onde eles têm toda a prioridade. No trânsito, esteja sempre atento em ruas e avenidas movimentadas para conseguir prever as atitudes que o pedestre tomará. E assim poder reagir a tempo. Sobretudo, se for crianças que possam atravessar a sua frente inesperadamente. Vamos ler de novo? Na dúvida, sempre dê a preferência aos pedestres, ok? Respeite e obedeça a faixa de travessia, beleza? Onde, no caso, quem? Os pedestres, eles têm toda a prioridade. No trânsito, esteja sempre atento em ruas e avenidas movimentadas para conseguir prever as atitudes que o pedestre tomará e, assim, poder reagir a tempo. Quem que vai ter que reagir? Você, condutor, tem que tomar uma decisão. Você tem que reagir, você tem que tomar uma decisão. Então, você precisa de estar atento para prever, para poder reagir a tempo sobre, principalmente aqui agora,
Se forem a crianças que podem atravessar na sua frente inesperadamente. Crianças não olham para os lados para atravessar a rua, nem adulto, né, gente? Vamos falar a verdade, nem adulto não olha. Mas criança é pior ainda, criança só vai. E quem vai cuidar dessa criança? Eu, você, condutor. Condutor do quê? Da bicicleta, da moto, do carro, do caminhão, do ônibus, da carreta. Como evitar atropelamentos? Respeite os limites de velocidade. Obedeça aos sinais luminosos, caso um farol, né? Principalmente não avançar os sinais vermelho. Pare ou reduza a velocidade antes das faixas de pedestre. Lembre-se que a preferência é sempre do pedestre. Reduza a velocidade em locais com muito movimento de pedestre. Mesmo que a pista esteja livre, reduza a velocidade em locais com muito movimento de pedestre. Mesmo que a pista esteja livre. Mais atenção ainda ao passar por locais próximos a escolas, hospitais, praças, shopping centers, né? Estacionamento e áreas residenciais. Tenha atenção especial nas paradas de ônibus, pois o pedestre pode tentar atravessar a via pela frente do mesmo, no caso, a frente do veículo. Repentinamente, ele só atravessa, desce do ônibus e atravessa. Fique atento ao pedestre, porque ele pode aparecer subitamente. Tenha atenção especial com idosos e deficientes físicos. Lembre-se que as crianças podem correr atrás de bolas, pipas ou até pelos seus animaizinhos de estimação. Redobre o cuidado e manobre devagar. Caso precise dar marcha ré em garagens ou em locais com crianças, tais como as praças, nas escolas, nas áreas residenciais, por terem faixa por baixa, né, estatura, ou seja, eles são pequenos, as crianças ficam fora do seu alcance, fora do seu campo visual. Seria no caso, é o ponto cego, tá, pessoal? E também fica longe dos espelhos retrovisores. Então, você realmente não enxerga uma criança, um cachorro atrás. Então, evite dar ré em locais como praças, escolas, áreas residenciais. E também na garagem da nossa casa, que tem criança, tem que tomar muito cuidado com isso, porque os bichinhos, as crianças, né, eles vêm e a gente não consegue ter uma visão deles. A visão de trás. Não estacione em calçadas nem obstrua a passagem dos pedestres. A circulação de pedestres em vias rurais, né? Rurais, nós estamos falando de rodovias, tá? Deve ser feita pelo acostamento. A circulação de pedestres em vias rurais. Estamos falando de rodovia. Ela deve ser feita pelos pedestres pelo acostamento. Pelo acostamento. E caso não exista acostamento, então o pedestre circulará, ele vai andar, caminhar pela bordo da pista, em sentido contrário ao fluxo de veículos. Deixa eu ver se eu acho aqui uma borda da pista. Aqui. Vou procurar uma borda da pista aqui. No caso, não tendo acostamento, os pedestres vão andar aqui, ó, nessa beirinha aqui, ó, na faixa de retenção. Vai andar todo mundo aqui, um após o outro. Pode ser uma família grande, mas é um depois do outro. Não é um do lado assim não, tá, gente? É um depois do outro. E pode andar na contrafluxo dos carros, por exemplo. Essas pessoas estão vindo de lá pra cá. Elas estão vindo, né, pra cá. Então, elas podem andar circulando aqui, ó. Porque elas têm que ver o perigo de frente. Elas têm que vir de frente. Agora, as pessoas estão vindo daqui. Elas podem muito bem vir sentido aqui, ó. Nesse lado de cada pista, ó. E vai lá. Assim, elas ficando de contrafluxo com o veículo, elas vão ver o perigo. E daí, elas têm mais chance de proteger as suas vidas. Opa, vamos demais. Cadê isso daqui? Tá. O artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro diz assim, que trafegar com a velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou
onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, é considerado crime de trânsito. E com sujeito a pena de retenção é regime fechado, de 6 meses a 1 ano ou ainda multa. Agora vamos trabalhar sobre colisão com motocicletas e moto. Essas colisões com motocicletas, né, e similares fazem parte integrante do trânsito. Motocicletas e similares fazem parte integrante do trânsito e seus condutores devem obedecer sempre à sinalização e às leis do trânsito. Mas isso nem sempre ocorre. Muitos condutores desse tipo de veículo, no caso motos, né, motonetas, ciclomotores, só um pouquinho que eu me perdi. Mas isso nem sempre ocorre. Muitos condutores desse tipo de veículo costumam ter comportamentos que põem em risco a segurança do trânsito e dos usuários da via. Não se esqueça de que a motocicleta é também um veículo, assim como o caminhão, o carro, o ônibus. Estando o motociclista sujeito também a direitos e deveres, como qualquer outro condutor. Esteja alerta em relação a eles, aumente a distância entre você e ele, e na ultrapassagem observe a mesma distância e os procedimentos como se estivesse ultrapassando um carro. O condutor sempre, no motociclista, né? Motociclista, ele tem o direito de usar a via, assim como nós, os veículos, né? Os condutores de veículos. E o motociclista, ele precisa andar na via, no caso da direita também, sempre da direita, e ele pode estar usando, ele precisa usar a faixa do centro para a direita, assim como está esse motociclista aqui, ó, do centro da direita, ó, o centro está aqui, um pouquinho mais para a direita, e nunca do centro para a esquerda. Assim também como está esse ciclista aqui, ó, ele está aqui, ó, esse ciclista, ó, ele está do centro da faixa, mais para a direita. E ele respeitou o espaço deste veículo para este veículo. Levando em consideração que este veículo aqui está querendo ultrapassar, vocês observam que ele já está adentrando aqui, ó. Ele está adentrando aqui. Então, no caso, esse ciclista aqui está no lugar errado, ele tem que passar para esta via aqui. E este veículo aqui não quer ficar atrás desse motociclista. Então, o que ele está fazendo? Uma ultrapassagem. Ele já indicou a intenção dele e ele vai estar esperando ele fazer. Mantém-se a velocidade que está. Não precisa ficar parando, se precisa dar uma pisadinha de freio de leve, só para aumentar o espaço para ele entrar e ir embora. E logo em seguida, esse motociclista terá que dar sua seta da moto e entrar para cá. Então, o motociclista, ele vai usar a faixa sempre da direita, sempre do centro para a direita. Isso aqui é pergunta de prova. Então, o motociclista sempre vai circular na faixa, pelo centro da faixa, mais à direita. Vamos conversar agora sobre colisão com bicicletas. Eu até marquei aqui, ó, que é andar em fila única, né? Ciclistas, né? Andar em fila única, onde não houver ciclovia e ciclofaixa, e andar no mesmo sentido dos carros. Vamos lá. O ciclista com o seu veículo não motorizado, no caso é uma bicicleta, ele é frágil e ele é vulnerável. No entanto, tenha preferência sobre os veículos automotores. Para evitar que você se envolva nesse tipo de acidente, o melhor é ficar atento, checar é olhar constantemente os retrovisores, tendo cuidado com os pontos cegos dos veículos, né? E anunciar sua presença com um leve toque na buzina. É importante ter especial atenção
especialmente à noite, pois muitos não usam os reflectivos previstos em lei. Muitos ciclistas não usam os reflectivos previstos em lei. Eles pegam sua bicicletinha e vai. Esses reflectivos, vamos dizer que são aquelas luzes da bicicleta. Eles também não usam o capacete, que tem aquele refletivo atrás. Então, mantenha a distância e o cuidado ao efetuar manobras. Ou, no caso também de abrir a porta do veículo, você tem que estar sempre olhando os retrovisores, os espelhos externos, porque você tem que ver o que está vindo. Você abre sem olhar o retrovisor, né, o espelho externo, e daí você acaba, às vezes, machucando um ciclista. Uma atitude que favorece a segurança do condutor é guardar a distância mínima lateral do ciclista de 1,5 metro. Tá no Código de Trânsito Brasileiro, nós temos que deixar um espaço de 1,5 metro ao cruzar junto com um ciclista. Ao dirigir um veículo de maior porte, tome todo o cuidado e seja responsável pela segurança dos veículos menores, pelos não motorizados e pela segurança dos pedestres. Então, o veículo ele é maior do que uma moto, ele é maior do que uma bicicleta e também ele ocupa um lugar maior da situação dos pedestres. Então, repetindo aqui que bicicletas, ciclistas, né? Os ciclistas devem andar em fila única quando não houver ciclovia e ciclofaixa e tem que andar no mesmo sentido dos carros, ó, aqui. É diferente do pedestre. O pedestre andaria no sentido contrário, fluxo contrário dos veículos. Já os ciclistas, eles andariam aqui, nessa beira, aqui, né? Na beira aqui, e no mesmo sentido dos carros. Não é para andar sentido contrário do fluxo de trânsito. Vamos conversar um pouco agora sobre colisão em marcha a ré. A colisão em marcha ré ela deve se tomar algumas precauções, alguns cuidados ao realizar essas manobras em marcha a ré, a fim de evitar colisões. A marcha ré ela deve ser utilizada em pequenas manobras. Precisa verificar o espaço da manobra, né, o espaço que você tem para dar a marcha ré e a ausência de qualquer outro tipo de obstáculo. Agora aqui, não dar ré em esquinas e lugares de pouca visibilidade, evitar sair de ré de garagens e estacionamentos e ter cuidados com objetos, animais e crianças. Ó, olha a situação disso aqui, ó. Um exemplo aqui, ó. Tá vendo? Ele está dando a marcha ré. Este veículo está passando, logo ele vai ter que esperar para pôr o carro dele em movimento, sentido andar de ré. Então ele vai ter que esperar este veículo sair daqui, porque senão ele vai colidir com ele. Por isso que é muito importante olhar os retrovisores interno e os externos. Aqui nessa imagem nós temos uma comunicação bem interessante. Vejam que aqui está escrito que é uma comunicação horizontal, está desenhado no chão, dizendo que essa vaga é exclusiva para cadeirantes. Então, precisa respeitar. Aqui nós temos uma placa vertical, ó. Tá vendo? Uma comunicação vertical, uma placa aqui dizendo, eu não consigo ver o que está escrito ali. Deixa eu ver se consigo, aqui pela apostila. Aqui está escrito na apostila que é permitido estacionar. Permitido estacionar. E aqui tem uma comunicação que eu também não consigo ver pela apostila física. O que está escrito aqui? Mas aqui então tem duas comunicações. Aqui tem uma comunicação dizendo que é permitido e se é uma placa de regulamentação. E aqui embaixo tem uma mensagem que eu não consigo ver o que é. Colisão com animais. Nas estradas brasileiras, principalmente nas zonas rurais, é comum encontrarmos animais de grande porte soltos na pista ou
ou no caso pastando, né, nos acostamentos. Pastando é quando às vezes o animal, eles amarram lá o animalzinho numa corda, vamos falar um cavalo, né, e deixa o cavalinho lá comendo. Só que se às vezes o cavalo ele arrebenta a corda, né, e ele fica livre, ele segue andando pela rodovia. Então colidir com um cavalo é muito pior do que pode parecer. Em muitos casos, essas batidas podem destruir o veículo com consequências fatais para os seus ocupantes. Mas se engana quem acha que só os animais de grande porte são perigosos, né? Porque se você também atingir um cachorro, por exemplo, o impacto que traz é bem grande. E dependendo da situação, você pode até perder o controle do veículo. Então, desviar bruscamente de um cachorro quando você está a 110 km por hora é uma manobra que pode terminar fora da pista. Você colide aí com um animal 100, 110 por hora, que seja um cachorro, você pode perder a direção do veículo e você pode sair para fora da pista. Então, ao avistar um animal andando na pista ou nas proximidades, né, tem que olhar pelos espelhos retrovisores para verificar se existem carros por perto. Porque você já sabe, se der problema, o que você vai fazer, né? Você precisa reduzir imediatamente a velocidade e redobrar a atenção. Procure passar sempre por trás dos bichos. Não buzine, isso pode assustá-los. E da mesma forma, faróis altos à noite podem paralisá-los à sua frente. Então use farol baixo quando você cruzar com animais à noite. Nesse caso, se o animal ficar paralisado à sua frente, o que só vai aumentar o risco de acidentes, né? Porque o animal não vai saber o que fazer, ele vai ter uma cegueira momentânea, vai causar um ofuscamento na visão dos animais. Então, é preferencialmente parar, é preferível parar e esperar que passe, procurando sinalizar aos outros motoristas sobre o perigo. Está aqui uma sinalização de advertência com um animal. Vamos conversar agora sobre colisão com trens. Quando ocorre, é por falta de atenção ou pressa do condutor do veículo, tá, gente? Mas tomando alguns cuidados, são facilmente evitáveis. Reduza a velocidade quando se aproximar de uma PN, que seria uma passagem de nível, né? Que é o cruzamento entre linhas férreas e rodovia. Respeite a sinalização. Pare, olhe e escute. Tenha certeza de que o caminho está livre para atravessar. E atenção aqui, ó. O trem leva uma distância de 200 a 300 metros para frear totalmente. Então, quando o maquinista lá, né, o operador do trem, vê que você está prestes a fazer uma situação colocando em perigo, ele pode até acionar os freios, porque ele vai fazer isso também. Só que o trem vai fazer uma parada total depois de 200 a 300 metros. Talvez, às vezes, não dá tempo e acaba daí empurrando o teu carro uns bons quilômetros aí para frente. Vamos trabalhar agora sobre curvas, né? Nas curvas. Ao se aproximar de uma curva, devemos frear antes da curva. Temos que desacelerar, e assim já ir desacelerando o carro. Tira o pé do acelerador, vai pisa no freio um pouco, vai pisando de leve no freio e tira o pé do acelerador. Assim ele vai diminuir a velocidade. Tente aumentar o seu raio da curva, ó. Se você vai virar o seu raio da curva, ó. Ficando o mais possível do lado oposto, tentando evitar ao máximo que você passe para lá dentro da pista, ó, tá vendo? Se a curva for à direita, ficando seu raio de curva, ficando o mais possível do lado oposto. Se a curva for à direita, posicione o carro bem à esquerda, sem invadir a outra faixa. Aproxime-se do acostamento,
se a curva for para o outro lado. Então, aqui vai para lá e aqui vem para cá. Até que comece a entrar nela. Só então retome a aceleração de forma gradativa, deslocando o carro para o centro da pista. Quer dizer, depois que você entrou na curva, está dentro dela, daí você vai verificar como que você vai fazer, se você vai manter o seu veículo sem acelerar, ou se você precisa ir acelerando um pouco. Isso ajuda a dar mais aderência ao veículo. Não faça a curva dando golpes bruscos ou soquinhos no volante. Vire a direção com suavidade até o ângulo certo e nunca freie no meio da curva. Ao frear na curva, o carro perde aderência ao solo, porque a força centrífuga tende a jogá-lo para o lado de fora da pista. Então, a força centrífuga, tende a jogá-lo para fora da pista. Para cá. E se você entrar rápido demais, tire o pé do acelerador e reduza a marcha, mesmo que o motor suba de rotação. Apenas nessa situação, com maior controle do carro, você poderá usar moderadamente o freio. Observe que aqui tem uma placa de advertência indicando que tem uma curva em S, ó. Tá vendo? Uma curva em S. A força centrífuga é a força que tende a jogar o carro para o lado de fora da curva, externo. Já a força centrípeta é a força que tende a jogar o carro para dentro da curva, ou seja, o interno. No caso aqui, ó, aqui seria a força centrífuga quando joga para fora. E a centrípeta é quando tende a jogar para dentro, ó, invadindo a pista interna. Centrípeta vem para cá e a centrífuga vai para fora. Sobre o esterçamento do veículo, a força física que opera dentro do veículo. O comportamento subesterçante é a perda de aderência das rodas dianteiras do veículo. E o veículo tende a sair de frente e você não consegue fazer a curva. O comportamento sobreesterçante é a perda de aderência das rodas traseiras do veículo. E isso ocorre quando você pisa no freio, no momento em que está fazendo uma curva com grande risco de sair de traseira e podendo, então, rodar ou mesmo capotar o veículo. Agora aqui, como evitar esses comportamentos? É importante manter a suspensão do veículo, a calibragem, o alinhamento e o balanceamento dos pneus, verificando periodicamente. Nunca entrar nas curvas em alta velocidade. E lembre-se, o capotamento é um acidente em que o veículo gira sobre si mesmo em 360 graus ou mais. Ele fica girando. Quando menor que 360 graus, ele é um tombamento. No caso, quando ele fica lá com as perninhas para cima, né, é só um tombamento. E quando ele fica girando, é um capotamento. Vamos trabalhar agora nas maneiras de dirigir. Maneiras de dirigir.